Antes, não esquece de curtir o vídeo, se inscreve no canal, marca o sininho para receber notificação de novos vídeos e segue também o Instagram do Monólogos, @monólogos da fotografia. Te espero lá, hein? Então, andou para frente de 50, você está fazendo uma tele, você está avançando na sua distância focal. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, essa aqui é uma lente 70-300. 70-300 significa o quê? Significa que ela começa numa distância focal de 70 milímetros e você consegue ir com ela até 300. Repare, inclusive, que o barril se mexe, né? Ele anda exatamente para poder aumentar a distância focal. Algumas lentes, quando não são lentes tão grandes ou com tanto tele, né? Elas conseguem fazer essa movimentação do barril internamente, você nem vê acontecer. Como, por exemplo, essa aqui. Essa aqui é um exemplo. Essa aqui é uma grande angular, eu já falei, uma 11-16. E eu consigo mexer aqui nela e não se mexe, não há necessidade de mexer. Eles mexem internamente, os componentes, mas não há necessidade de mexer externamente. Já essa daqui não, você está falando de uma coisa muito avançada em termos de milimetragem, de distância focal. Então você é obrigado aí de 70 a 300, ela precisa expandir para tomar essa distância, para conseguir mexer os elementos, tomar essa distância e a imagem ter uma distância focal equivalente a 300 milímetros. Como a gente falou já, os sensores cropados, os sensores menores, têm um fator natural de corte. Significa que eles têm um avanço natural, né? Você pegar uma imagem e fazer um corte no meio dela. Você literalmente dá um zoom dentro da imagem. Não é bem um zoom, mas é um zoom dentro da imagem. É um sensor menor pegando a mesma imagem. E o que acontece? Você tem um avanço, no caso da Nikon, de 1,5 vezes. Então tudo aqui tem que ser multiplicado por 1,5. Quando você estiver em 300, você na verdade está em 450 milímetros. Aí você fala, você falou para mim que haviam vantagens e desvantagens para cada câmera, para cada sensor. Então não tem essa de que o sensor full frame vai ser o único sensor para você fazer trabalho profissional. Depende do seu trabalho profissional. E outra coisa também, quando eu falo câmera antiga, para fotografar, cara, qualquer câmera serve. Qualquer câmera, a câmera que você puder comprar, se você quiser entrar na fotografia mesmo, estudar fotografia, e você quiser comprar uma DSLR, não interessa se você tem 500 mil, 10 mil reais. Todas vão servir para aprender muito bem. A maioria delas vai servir para trabalhar. Porque o que muda quando a câmera sobe de preço, quando ela sobe de recursos? Exatamente, ela só aumenta o número de recursos, ela facilita você fazer algumas coisas. Não quer dizer que você não consiga fazer na outra. É claro, se a distância for muito grande e a facilidade for muito grande, beleza, mas se você não for um bom fotógrafo, não vai adiantar nada você ter uma super câmera. E eu estou te falando com muita experiência. Eu já vi muito fotógrafo, mas eu já vi alguns fotógrafos, não são profissionais, até profissional, mas enfim, que penaram com uma câmera muito complexa. Penaram com a câmera, não conseguiam fazer boas fotos porque a câmera tinha muito recurso, ele não lembrava de mexer em tudo, ele não tinha paciência para ler manual, entender a câmera, e a câmera com muito recurso acaba atrapalhando mais do que ajudando. Porque demora um tempo, é claro que em algum momento ela vai ajudar, em algum momento você vai dominar essa câmera, mas quanto mais recursos, mais complexa e menos a sua experiência de fotografia, mais tempo você vai levar para dominar a câmera com mais recursos. E a câmera sem recursos vai fazer uma foto fantástica também, se ela não tiver todos aqueles recursos. Se você estiver falando aí de uma Canon, sei lá, T3i, T2i, você vai fazer fotos fantásticas com ela. As pessoas faziam, os fotógrafos faziam antes com câmera de filme, por que você não vai fazer? Porque ela não piorou. As câmeras não ficaram piores. Você pode até ter um saudosismo, inclusive, pode acontecer também, de com a evolução dos sensores, as imagens ficarem melhores, e você dizer, mas eu sou muito mais a minha câmera de 20 anos atrás, de 15 anos atrás. Pode ser uma questão de memória afetiva também. Pode ser que, não, porque na hora que você colocar ela para ser comparada tecnicamente à qualidade da mais nova, ela provavelmente vai perder. Né? Vai ter alguma coisa ali nela que vai depor contra, porque é quase o tempo. A tecnologia evoluiu, o sensor evoluiu, os processadores melhoraram, né? A forma de conseguir tratar a tua imagem capturada. Mas tem a memória afetiva. E cada câmera consegue fazer um tipo de foto diferente. Isso é que é legal. E pode ser que a foto daquela câmera muito antiga, hoje, ela seja muito bonita para você ainda. Ou para várias pessoas, ou para todo mundo. E você vai olhar e falar, poxa, caramba, essa Nikon D3, que é uma câmera bem antiga, já está na D6, por exemplo,
Pô, faz uma imagem, vai ter um tom de cor, faz uma coisa linda e bacana, quer dizer, não foi a idade da câmera que fez desmerecer a foto, tá? Câmera não faz fotógrafo. Então, se você pode comprar uma D3200, show de bola. É uma câmera de entrada da Nikon e já bem antiga, que já estão na 3500 ou 3600, sei lá. Show de bola para você. Show de bola. É o que você pode comprar agora. Evidentemente, todo mundo tem as suas prioridades de orçamento. E é o que você pode comprar e é o que você vai usar. E vai por mim. Você vai aprender e você vai tirar fotos lindas com ela. Então, esquece esse negócio, tá? Eu tô falando aqui de câmera mais... Eu comecei com uma D5500, que é uma câmera de entrada intermediária na Nikon. Comecei nas DSLRs. Eu já fotografava antes com super zoom. Já tive câmera compacta, enfim. E, caramba... Todo mundo falava que, você pegou uma câmera, né? Até eu sentia, claro que eu sentia, não sou bobo, não sou. Eu sentia que ela era um pouco lenta na resposta do gatilho, na hora de apertar o botão. Eu peguei emprestado uma D7200. Eu sentia que a D7200 era mais rápida, não vou me fazer de bobo. Mas eu fiz fotos lindas com a minha 5500. Então, não se fixe nisso, tá? Mesma coisa a lente. É claro que uma lente, tem lentes que são projetos bem acertados e vão fazer imagens lindas, nitidez fantástica. Mas olha, tem muita lente subestimada aí. Tem muita lente subestimada. E também depende de você, da condição de luz, o que você fez no tratamento da foto, o que você fez na hora que você regulou a câmera, o que você fez na pós-edição. Então, resumindo, já vi muita gente com câmera antiga, ou câmera intermediária, ou câmera de entrada, apresentando fotos melhores do que fotos tiradas com câmeras top. Tá? Então, isso na fotografia... A fotografia tem um fator estudo, tem o fator talento, claro, sempre tem, para qualquer coisa na vida. E tem o fator sorte. Você pode estar no momento certo, na hora certa, na luz certa, e saber fazer a fotografia fantástica que ninguém vai conseguir, ou a pessoa vai ter muita dificuldade de conseguir a mesma fotografia com uma câmera e equipamentos melhores, porque ela não deu a sorte de estar naquele momento que você estava. Então vamos continuar aqui. Tele. Tele são lentes que aproximam, que vão buscar o objetivo lá longe, lá na frente. E elas começam ali do 50 para cima, 60, 70, 80, 100 milímetros, 200, 300, 400, 500 milímetros, 1000 milímetros. Né? Isso tudo é tele. Então, teleobjetivos, são câmeras que mostram a foto lá na frente. O que muda em relação... No fator de corte nada muda. Se a tua câmera é 1.5, é 1.6, multiplica por 1.5, 1.6, e você vai ter a milimetragem que ela está te dando equivalente em relação se você botasse essa mesma lente numa câmera full frame. Então, lembrando também que aqui nas grandes angulares, na 11-16, por exemplo, você já sabe que você não tem uma 11 milímetros quando você coloca na câmera cropada. E você não vai ter 16, você vai ter tudo isso vezes 1.5 sempre. Então, conte, eu vou comprar uma lente para ter uma foto super grande angulada com 11 milímetros. Se a sua câmera é cropada, não vai. Você vai ter 11 milímetros vezes 1.5 no caso da Nikon, que vai dar aí em torno de 16 milímetros. Vai dar mais ou menos a distância focal máxima aqui da lente. E é bonito, vão fazer fotos lindas, 16 milímetros. Tá? Mas se você quiser puxar mais para trás, você vai ter que pegar uma lente 8, 9, 10 e não vai ser difícil chegar no 11, tá? Mas a ideia é... Então você já sabe, já percebeu uma outra vantagem, ou não, da full frame. Poxa, se eu comprar uma lente 11-16 para full frame, eu tenho 11-16, eu tenho 11 milímetros de verdade na distância focal. E pode ser que você queira fazer uma imagem super grande angulada. Beleza. Agora, se eu for para a natureza, se eu for para uma quadra de esportes, pegar alguém jogando futebol, pegar um animal correndo, um animal rápido no meio da selva, enfim, um pássaro voando rápido, qual é a minha dificuldade? Eu não vou poder usar uma lente dessa, 11-16. Nem com fator de corte ela vai conseguir fazer o que eu quero, vai conseguir chegar no pássaro. Eu vou precisar, no mínimo, de uma dessa, vou precisar de uma 200 milímetros, uma 300 milímetros, uma 400, uma 500, uma 600. E vou desejar ter uma boa câmera de sensor cropado. Posso fazer a foto com a full frame? Posso. Eu posso levar uma lente 400 em vez de levar uma lente 300. Eu posso levar uma lente 500 em vez de levar uma lente 300. Aí eu vou ter 500 milímetros na minha full frame. Show! Vou ter ali, se eu tiver uma câmera competindo com o mesmo nível de tecnologia e evolução da cropada, eu vou ter uma imagem melhor, né? Um full frame, e eu boto uma lente maior para compensar. Sim, quanto mais cresce a lente, também cresce o tamanho da lente, tá? Peso também. Eu tenho uma lente aí que pesa 2,3 kg, então ele dói no braço, mas é bacana o alcance de 500. Agora imagina se eu boto 500 numa câmera com sensor cropado.
eu estou indo para 750 milímetros. Isso foi um ganho. Não tem como negar que foi um ganho. Então, para fotografar um pássaro, 750 milímetros, vai me dar muito mais liberdade de pegar esse pássaro em close, ocupando a imagem toda, ele sozinho na foto, né? Principalmente se for um pássaro pequeno, do que eu vou poder fazer isso se eu tivesse 500 milímetros na câmera full frame. Então você percebeu aí, a câmera tem que ser a câmera certa para o trabalho certo. Outra coisa que é importante explicar é que assim como existem sensores cropados e câmeras e câmeras full frame, sensores full frame, sensores de 35 milímetros, né? Também existem lentes para eles, porque os fabricantes entenderam que, poxa, eu posso fazer uma lente para câmeras cropadas e usar menos vidro. Eu não preciso usar um tanto vidro assim, porque eu não preciso da área, eu não preciso que ela cubra toda a área de um sensor full frame, eu posso cobrir uma área de um sensor menor, de um sensor cropado. Então o que elas fazem? Essa aqui é uma lente cropada. Então, além do sensor, essa lente também é cropada. Essa é uma lente 1116 feita para câmeras cropadas. Ela é chamada de DX por causa disso, porque a Tokina, a fabricante, deu essa nomenclatura de DX, que por acaso também é a nomenclatura que a Nikon utiliza, e essa aqui é uma Tokina feita para Nikon, que define que DX é cropado. Quer dizer, essa lente tem menos vidro do que teria uma 1116 para full frame. Ela seria tão larga quanto seria uma 1116 para full frame. Ela tem todo o mecanismo aqui dentro dela. Se imagina uma full frame 1116, teria que ter mais vidro aqui, teria que ter uma circunferência maior na lente para caber exatamente essa milimetragem aqui dentro, tá? Esse zoom de milimetragem, possibilitando de 11 a 16. Então essa lente aqui, por exemplo, ela não foi nem desenhada para fazer 16. Ela não foi desenhada para fazer 11, porque ela espera que você compre uma câmera cropada. Então ele entende que você vai receber um 11 usando uma equivalência de 16 milímetros. É claro, como eu falei, é só equivalência. Está mudando aí a curvatura das coisas, a distorção da imagem vai ser a distorção de uma 11 milímetros, só que numa distância de 16 equivalente. Espero não ter complicado, mas é uma diferença sutil na imagem, tá? Mas existe. Se você for botar essa imagem para analisar no monitor, você vai perceber essa diferença. Mas, poxa, então está querendo dizer que isso vai ser ruim? Não, de jeito nenhum. Então se eu botar uma 35 na minha câmera cropada Nikon, que faz 1.5, vai para 52,5, isso é ruim? Não, de jeito nenhum. Eu não falei isso. Jamais. Pode ficar bonito, mas depende do seu gosto. Você pode dizer, poxa, a 35, numa cropada com equivalência de 50 mm, equivalência de 52 milímetros e meio, achei a imagem linda, porque ela conseguiu o alcance focal que eu queria, onde eu estava, e botou uma leve distorção ali que eu achei linda. Show de bola. Então é essa aí que você vai usar para fotografar. Acabou de encontrar a sua lente. Não, eu coloco 50 e a 50 chapa mais a imagem. O que é chapar a imagem? É evitar as distorções. As distorções param de existir, a imagem fica mais reta. Isso que a gente chama de chapar a imagem. E aí você bota e a partir de 50 começa isso, a imagem ficar reta, né? Ou pelo menos dentro da proporção em que nós enxergamos. E aí, como eu falei, do olho humano. E você fala, poxa, então botei 50, na verdade virou 75, ou 80 e pouco lá na sua Canon. E eu tive que andar um pouquinho para trás ali para conseguir enquadrar os mesmos elementos na foto, né? E cara, eu gostei. Ficou chapadona, mas ficou bonita. Bom, show de bola. Você pode usar uma câmera cropada para isso. Não, cara, coloquei na minha full frame e coloquei a 35, não gostei, distorceu demais. Eu botei uma 50, ficou reta, ficou chapada, é o tipo de foto que eu estava procurando. Por isso que eu tô falando, não tem regra. É claro, numa festa, num casamento, como eu falei, onde você tem dificuldade de andar, pode às vezes andar para trás, né? Porque a tela você até consegue simular, você consegue andar para frente. Aí eu tô com uma 50 numa full frame e eu quero conseguir o que eu enquadraria numa equivalente 75 mm, né? Numa cropada, se eu boto essa lente numa cropada, eu tô em 75, dá 2, 3 passinhos para frente e você vai conseguir as mesmas coisas enquadradas na foto. Na natureza, por exemplo, você pode não poder dar esses 5 passinhos para frente. Pode ser que o leão esteja de mau humor. E aí você não vai querer dar esses 5 passinhos para frente. Então é bom ter uma tele com um alcance onde você pode dar um zoom, onde você pode ficar mais distante dele. E em festas, por exemplo, normalmente é fácil você andar para frente. Para andar para trás pode ser um pouco difícil. Pode ter pessoas, pode ter cadeiras, pode ter mesa, pode ter uma série de coisas que podem te atrapalhar. Então nesse caso, a full frame pode ser mais interessante. Além do sensor full frame, como eu falei, é um sensor maior, ele tem mais facilidade de capturar luz, né?
Então ele vai ser mais útil em ambientes fechados com pouca luz, assim como a cropada pode ter essa dificuldade, repito, dependendo da geração do sensor, mas se a geração do sensor do full frame for equivalente, ele ainda vai se dar melhor na parte de luz, sem dúvida. Você pode também ter compensações, flash, ter um lugar controlado, ambiente com muita luz, luz de LED para ajudar, um ajudante segurando um bastão de LED. Existem várias formas de você contornar isso, tá? Mas evidentemente ficou claro que num casamento, numa igreja, um lugar normalmente com pouca luz, a full frame deve se dar melhor. Se ela se comparar a mesma geração de sensores ou uma diferença de geração pequena, ela vai se dar melhor. E você ainda tem o fato de você ter a milimetragem real, e você bota uma 50 e você tem 50, e você não precisa ficar se mexendo tanto, ou consegue, por exemplo, é um lugar muito apertado, você vai usar uma 35 no full frame. Você vai botar bastante elemento dentro da cena. Isso é importante você entender, porque agora a gente vai entender o F nessas lentes, a abertura do diafragma. Você vai reparar que nessas lentes, o diafragma, no caso quando a lente é separada da câmera, né, quando não é uma super zoom, uma câmera compacta que já está tudo junto, a câmera do celular que já está anexado a lente na câmera, as lentes separadas elas têm uma coisa chamada diafragma, né, que controla a quantidade de luz. E vamos ver se eu já mostrei isso aqui antes num vídeo passado, mas basicamente é a mesma coisa. Tem um diafragmazinho abrindo e fechando aqui. Tá? Ó. Beleza. Esse diafragma, quando você coloca na câmera, ela passa a controlar esse diafragma. Essa lente aqui é uma lente antiga, numa época em que as câmeras não faziam isso, você tinha que girar esse anelzinho aqui. Hoje as câmeras praticamente todas fazem isso. Você colocou, ela já começa a controlar sozinha. Tanto é que eu deixo gravado, locado aqui, você bota um lock. Se algum dia você for comprar uma lente desse tipo, uma lente um pouco mais com um visual desse mais antigo, que tenha um anel de F de abertura separado, nas câmeras modernas você vai botar ele lock, vai colocar ele no diafragma mais fechado possível, que nesse caso aqui é 16, e acabou. E vai botar na câmera, se a câmera tiver motor de foco, porque essa lente não tem motor de foco, quer dizer que ela não faz autofoco sozinha, a linha de entrada da Nikon não tem motor de foco, a série 3000 e a série 5000. Então se você colocar essa lente nelas, ela não vai ter autofoco, ela não vai fazer o foco sozinha, você vai ter que focar você manual, no anel. Se você colocar na série 7000 para cima, enfim, 700, 800, todas elas têm motor de foco. Se eu não me engano, na Canon, todas as câmeras têm motor de foco, desde o modelo de entrada. Vocês podem confirmar isso também, mas acho que sim. Então, no caso, se fosse uma lente para Canon, não teria esse problema, mas na Nikon tem que se tocar disso. A lente tem que ter motor de foco para essas séries de entrada, de série 3000 e série 5000. Então, é mais uma coisa que vem na lente escrito. Essa lente aqui, por exemplo, está escrito que é uma 50mm, aí tem esse 1.4D. D é o modelo da lente, significa que ela não tem motor de foco, basicamente. É da geração que a Nikon criou. A série da Nikon com motor de foco vem G escrito. 1.4. O que é esse 1 para 1.4? Significa abertura máxima do diafragma dessa lente. Essa lente consegue abrir o F um máximo de 1.4. Bastante, né? Bastante luz entrando. E ela fecha o máximo que ela consegue fechar esse diafragma, deixar ele bem apertadinho, que é que ela já fica nativo aqui, é um F16. Então, essa lente faz de 1.4 a 16. Você deve estar se perguntando, poxa, legal, agora eu já entendi que quando eu ver uma lente 50mm 1.8, 50mm 2.8, 50mm 1.4, ela está me dando o F máximo de abertura. E o F mínimo não é uma informação que costuma ser muito relevante, mas é bom você saber. Você vai tirar fotos de paisagem, é bom você saber se ela vai fechar bem, se ela vai no F16, de 22, 35, acho que é até exagero demais o 35, mas tem. É bom você saber essa informação, né? É na hora de comprar a sua lente. A gente vai saber já o que isso interfere, mas você fala, para que é uma lente zoom? Por que eu tenho uma lente zoom se eu já tenho essa aqui, 50? Porque a lente zoom, ou melhor, se eu tenho uma lente zoom, por exemplo, que passa pelos 50mm, uma lente 1750, 1770, quer dizer, ela é 17mm, e ela vai até 70mm. Para que eu vou comprar uma lente 50? Não faz sentido para mim, né? Pois é, mas faz sim, sabe por quê? Porque essa lente aqui, ela também pode ser chamada de uma lente prime, uma lente de alta qualidade.
Por que ela é alta qualidade? Quer dizer que a outra tem qualidade ruim? Não, não quer dizer. Quer dizer que a qualidade dessa tende a ser melhor. Por quê? Porque quanto menos vidro, quanto menos elementos entre a imagem e o sensor, mais nitidez, mais qualidade, mais uma imagem mais fiel, mais dentro do que você está fotografando, vai entrar no sensor. Eu peguei aqui um teleconverter, não vou explicar o que é isso agora não, mas é uma lente também. Tá? Aguardem vídeos sobre teleconverter, vamos ver. Mas aqui, ó, um teleconverter. Tá vendo? Você está me vendo, né? Você percebe que já existe aí uma distorção porque ele é um amplificador de imagem. Basicamente ele aumenta ainda mais o meu fator de avanço nas lentes teles. Ele não cria um fator de corte não, mas ele aumenta ainda mais aqui, mais 1.4 vezes. Mas depois eu vou mostrar, fazer um review sobre ele, eu vou falar sobre ele. Mas reparem que, tem uma sujeirinha aqui, reparem que quanto mais vidro, quanto mais a luz vai sofrendo distorção, vai sofrendo para chegar no sensor. Você vai deixando luz no meio do caminho, você está entrando imagem ali. Então, a 50 vai ter muito mais pureza que uma 1750 ou que uma 1770. Porque para fazer o 1770 tem que se colocar tantos vidros para se mexer ali dentro, tantos elementos, que você começa a entrar menos luz, você começa a interferir na imagem que está entrando, você começa a criar mais distorções no meio do caminho. Você tem que passar por mais lentes, por mais vidros para chegar no seu sensor. Então, por isso que existem as lentes assim, para você estar objetivando fazer fotos onde você precisa realmente de uma 50 especificamente. Você vai fotografar um modelo, por exemplo. O modelo, ele vai ficar posando para você lá. E você vai falar, não, eu gosto de fotografar em 50mm. Seja com a câmera cropada, seja com a câmera full frame. E aí você, perfeito, porque eu quero o máximo de qualidade, eu quero fazer um book com muita nitidez, com o máximo de qualidade que eu conseguir na imagem. Essa vai ser a lente para você. Quer dizer que você não pode fazer o book com uma 1750? Não, você pode fazer. Mas ela não vai conseguir a qualidade que essa lente conseguiria. Tá? Então, quando você cria você tem então a separada para isso, para você só conseguir qualidade. Mas a zoom ela é muita vantagem. Ela te dá muita vantagem porque ela flexibiliza você a não ter que cair no abismo, não ter que enfrentar o leão ou ter que atravessar a parede. Se você está andando para trás, você está andando para frente. Porque você vai ter isso no zoom. Você vai lá no barril e opa, aproxima, chega para trás, aproxima, chega para trás. Ela possibilita uma flexibilidade de trabalho. E tem muitas zooms dessas. Essa aqui é um exemplo de uma zoom que é muito bem conceituada, que é uma 70-300, olha isso, 70-300, 2 pontos, né? Esse ignora sempre esse 2 pontos, que é de 1 para, não precisa disso. 4,5, 5, 6. Opa, agora você me complicou. Na outra só vinha escrito 1.4. E essa está escrito 4.5, 5.6. Ainda está falando de abertura máxima? Sim. Ainda está falando de abertura máxima. Pô, mas aí não é a 4,5 o máximo, 5,5 o mínimo? Não. Como eu te falei, eles não perdem tempo escrevendo o mínimo aqui nas especificações da lente, tá? E se você ler lá na especificação da lente, essa aqui, por exemplo, não faço ideia. Eu acho que deve ser imagino que deve ser 22 o mínimo dela. F22. Mas não é relevante aqui para essa lente. Apesar de que a lente dela, a tele não serve só para fazer foto de animal ou de pessoas em close-up. Tá? Você pode também fazer a foto do olho da pessoa chegando bem perto do olho. Você vai ter ali um limite de foco da lente. Né? Se você chegar muito perto, ela não vai conseguir dar foco. Cada lente na sua construção tem um limite. Vai dizer aqui, eu acho que essa lente aqui é 33 centímetros, se eu não me engano. Mas cada uma tem que estar na sua especificação. E essa daqui, se eu não me engano, são 45 centímetros. Não lembro agora também dessa. No mínimo de você focar. Mas eu posso tirar fotos de paisagem com essa. Tá? Eu já tirei fotos de paisagem, vou botar uma foto aí de exemplo. Lá na Praia do Recreio de Bandeirantes, acordei de madrugada para tirar foto com meu amigo, o Marcelo Lavor. A gente foi lá para... Estava ensinando ele fotografia. E eu fui para lá com uma 150 dos 400. E tirei fotos legais ali do nascer do sol. Tava um nevoeiro danado. Na época estava até com um problema de catarata. E eu tive catarata novo. E não sabia se era o nevoeiro ou se era eu que estava enxergando tudo nublado. Mas eu bati umas fotos muito bacanas com uma tele a 400mm. Não sei se eu estava 200 ou 400 ali, mas eu tirei fotos muito bonitas. Por quê? Eu só botei menos elementos na foto. Eu concentrei mais ali entre o morro, entre o mar,
né? E, enfim, se eu tivesse mais recuado, eu teria pego elementos que eu não queria, como quiosques, calçada, rua. Então eu fui bem específico, eu tive a flexibilidade de avançar o zoom que eu queria e bater uma foto de paisagem, não necessariamente um close-up, alguma coisa muito fechada na imagem. Então, só para finalizar, então, entendeu que o F, esse caso aqui, o F, ele é o máximo de abertura em 70, eu vou ter 4.5, e o máximo que eu consigo manter esse diafragma aberto no 300 é 5.6. Fechar, eu posso fechar nos dois, eu posso fechar em 300, 100, 200, eu posso ir lá para o menor fechar o máximo que eu puder o diafragma. Agora abrir, eu vou estar nessa limitação. Então, se eu setar na câmera que o F que eu quero a 70 é 4,5, na hora que eu der o zoom, na hora que eu fizer isso aqui, ele vai fechar sozinho. Eu vou ver isso acontecendo na câmera. Lá no meu fotômetro vai mostrar, onde está mostrando o F, a abertura do diafragma, ele vai fechar até 5.6. Quando bater em 300, ele vai estar em 5.6. Quero deixar claro também que você viu aí, eu tinha uma 70-300, 4.556, significando aí o máximo de abertura dela em ambas as distâncias focais, mas eu também posso ter uma única abertura. Aquela grande angular que eu mostrei, a Tokina, ela é toda 2.8. Essa daqui também, essa é uma Sigma Art, inclusive, Sigma Art não, desculpa, essa é uma Tamron 28-75. É uma lente full frame, é uma lente para câmeras com sensor full frame, ou seja, ela vai apresentar aqui quando eu colocar ela vai funcionar na câmera cropada perfeitamente. Se eu colocar na cropada não vai dar vinheta, não vai dar nada, porque eu tenho vidro sobrando. Ela vai apresentar o 28 com fator de corte, né, vezes 1.5, vezes 1.6, dependendo da câmera e do fabricante, e o 75 também, vezes 1.5, vezes 1.6 para frente, né, de avanço da minha distância focal. Mas ela é uma lente, vale destacar que ela é uma lente toda 2.8. Quando a gente fala que é uma lente toda 2.8, quer dizer, aqui vai estar escrito o seguinte, vai estar escrito AF de autofoco, 28-75mm f/2.8, é o que está escrito aqui. Significa o quê? Ainda tem uma função macro aqui, eu vou falar para vocês. Macro é uma estrutura na lente que permite você aproximar bem dos objetos. Fotos macro são aquelas fotos em que você tem uma flor em destaque, e super macros que você tem o olho da mosca fotografado. Tá? Então, não que essa aqui não faça isso. Esse macro dela é um macro quebra-galho, não é um macro profissional mesmo para pegar o olho pegar lá as listras da abelha, não é esse caso aqui. Tá bom? Mas o que acontece? Essa é uma lente full frame, para câmeras full frame, não vai dar vinheta de jeito nenhum. Pode ser usada na cropada, levando em consideração o fator de corte, de avanço dessa distância focal. E ela tem uma distância, um F fixo em 2.8. Qual a vantagem? Isso torna a lente mais cara. Tá? Por quê? Porque eu posso ir de 28 a 75, mantendo o meu F máximo de abertura em 2.8. Ele não vai fechar, como acontece lá com a 70-300, ele não vai fechar para 5.6. Ele vai se manter em 2.8 aberto. Aí você fala, bom, isso é mais caro sim, porque mexe na estrutura da câmera, ela precisa receber uma outra estrutura mais cara para conseguir fazer com que o diafragma não feche quando a lente zoom avança. Né? Então aqui eu vou dar o zoom na lente, essa aqui mexe o tambor, avança o tambor, e ela não vai fechar o meu F de abertura máxima. Aí você fala, pô, mas por que isso deixa a lente mais cara, além de mexer na estrutura, e por que fazer isso? Porque é muito prático para o fotógrafo. Quantos menos elementos ele precisar mexer na câmera, melhor. Você viu lá que a gente tinha um modo manual, né, onde você mexe em três coisas, além do foco, do modo de fotometria. Você ainda tem que, evidentemente, acertar o ISO, acertar a velocidade, acertar a abertura do diafragma. Só que aqui, quando você acerta a abertura uma vez só, eu botei a abertura, eu estou usando a abertura 2.8, eu estou usando a abertura 4, essa abertura não vai fechar. Se eu estiver batendo as fotos em 2.8, seja em 28, seja em 70, 75, seja em 50mm, não importa onde eu esteja, eu vou continuar mantendo, eu posso manter, me dá o luxo de manter, se eu quiser, se esse for o objetivo da minha foto, se está dando ali o que eu preciso de profundidade de campo, eu vou conseguir manter ele em 2.8 o tempo todo. Não importa se eu estou tendo que usar o zoom para não ter que andar para trás ou andar para frente, né? Eu fico parado e só mexo no zoom para continuar fotografando o que eu estou fazendo, fotografando seja lá o que for, eu vou conseguir manter o F em 2.8 o tempo todo, sem oscilação, independente da variação de zoom. E isso sim, isso vai encarecer a lente.
Encarece a lente o fato dela ser para full frame, encarece a lente sim se o f for fixo, se for com f todo 2 no 1.8 numa lente zoom. Então é isso. Ficou com dúvida? Posta aí no comentário dos vídeos, eu vou ter o maior prazer de responder. Eu espero de verdade que você tenha uma ótima manhã, uma ótima tarde ou uma ótima noite e a gente se vê no próximo vídeo.